A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo. Este é o EBD em Síntese Podcast. Estamos em mais uma edição da Lição de Jovens e queremos lhe dar as boas-vindas, convidar você a participar dessa conversa a respeito da lição de jovens desse trimestre, né? Estamos no terceiro trimestre de 2023, já avançamos para a aula de número 9. Antes de começarmos, queria convidar você a se inscrever no nosso canal para acompanhar aí a as discussões a respeito das aulas, né? Está acompanhando esse estudo da lição da Escola Bíblica Dominical e está crescendo junto conosco, né, no conhecimento da palavra de Deus. Esse trabalho é um trabalho desenvolvido aqui pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte, a qual é coordenado aqui pelo nosso pastor-presidente, pastor Martim Alves, e esse trabalho é também coordenado pelo DENEC, Departamento de Ensino da nossa igreja, que está à frente aí o pastor Reinaldo Odilo, a quem nós transmitimos a nossa saudação. Estamos caminhando para a lição de número 9, né? Estamos numa lição que trata a respeito dos conselhos do apóstolo Paulo a Timóteo. Estamos já encerrando nessa lição aqui o estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo e temos aqui um ensino muito sadio, né? E a respeito do caráter santo nas cartas pastorais. Uma lição muito salutar para a juventude, né? E que desperta aí no jovem um interesse aí pelo ministério. É, Estamos aqui em um podcast acompanhado do nosso querido professor Alan, a quem dou a palavra aí para uma rápida saudação. Professor Alan, seja bem-vindo. Pai do Senhor, professor Jussier, Pai do Senhor, queridos professores e professoras, alunos e alunas da nossa Escola Bíblica Dominical. Dizer que é uma alegria poder estar aqui em mais uma edição do nosso EBD em Síntese Podcast. Você que nos acompanha aí, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quero relembrar aqui, se inscreve, deixa seu like, seu joinha aí. A plataforma vai entender que é algo bacana, algo relevante e vai espalhar para mais pessoas aí que estão acompanhando, né, professor Jussier? É verdade, até para dar um feedback para a gente também, né, Alan? Tá? Deixa o like aí, comenta embaixo de onde você está nos assistindo, né? O que você achou da nossa conversa a respeito da lição, né? Nós temos esse propósito de, além de gerar aqui algum subsídio para os professores, também trazer aqui uma interação com os alunos da escola, né, que estão estudando a lição e desejam aprofundar esse seu conhecimento, quem sabe até levar alguma coisa diferente para a aula, para torná-la mais dinâmica, mais interessante aí, e assim todos poderem crescer juntos. Muito bem, Alan, vamos dar início aqui a esse bate-papo, né, a respeito dessa lição de número 9. Essa aula, ela provavelmente vai acontecer aí no dia 27 de agosto de 2023. E se você está assistindo antes da lição ou depois, não importa que você possa aí reter o seu conhecimento, né, da palavra de Deus e poder crescer. A lição, ela tem como título, Alan, Conselhos de Paulo a Timóteo. Eu vi que essa lição, ela já vem aí seguindo aquela mesma temática das lições anteriores, a respeito da ordenação dos pastores, né, dos presbíteros, dos diáconos, e ela vem meio que em continuidade, né? A gente viu nas lições anteriores, apenas para a gente situar aqui o contexto, sobre os requisitos, as características daqueles que têm essa vocação, né, para exercer o ministério, né, de presbítero ou diácono, servir a igreja, e que o apóstolo Paulo recomendava ali a Timóteo que analisasse aquelas determinadas características, né? E nessa lição ele vai agora finalizar esse cuidado que Timóteo devia ter nessa ordenação e falar que é a respeito de uma coisa muito interessante, inclusive para os nossos dias, né? Que é a questão do julgamento e da disciplina. Eu acho interessante esse fechamento do apóstolo Paulo e conclui também o estudo dessa primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Na lição seguinte a gente já entra na segunda carta e me diz aí, Alan, o que é que você achou um pouquinho desse tema e desse fechamento? Professor Jussier, queridos irmãos que nos acompanham aí, muito interessante essa temática aí de encerramento da epístola, né? A gente acompanhando o iníciozinho, né? O apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho na fé em Efésios, né? Timóteo ficou ali dirigindo, cuidando da igreja ali em Éfeso, e ele disse, né? Ninguém despreza a tua mocidade. Parece que é algo desnecessário, né? Como se tivesse, será que ele está bajulando ali Timóteo? Mas tinha muita coisa difícil para ser tratada ali. Cuidar dos falsos mestres que estavam ali no meio da igreja em Éfeso, pessoas que se levantavam não com a sã doutrina, mas doutrinas com muita mistura, vamos dizer assim, né, professor Jussier? E agora o apóstolo Paulo ele vem com esse
claro, inspirado pelo Espírito Santo, ele vem com essa temática no que diz respeito a que a gente deve, no caso, os pastores, né, que julgam, que estão dirigindo as congregações, que estão ali, que devem também ter esse cuidado com o erro, com a falha, não somente, claro, de um congregado da igreja, de um membro da igreja, mas para aquele que está também à frente do ensino da palavra de Deus, que são os presbíteros. O pastor Silas Queiroz, professor Jussier, aqueles irmãos que nos acompanham, quem sabe algum irmão esteja se questionando assim, mas de novo essa questão das cartas paulinas, mas não faz isso não. Um querido professor não acha que é mais uma vez um assunto que volta, mas se utiliza disso, né? Cada vez que uma lição dessa voltar à tona, uma temática desse tema central da lição do trimestre dos jovens ou de adultos, que caso você já tenha dado aula sobre isso, não se desmotive, mas muito pelo contrário, que ainda mais e mais, quando voltar mais uma vez esse tema aqui, que você esteja com mais profundidade para estar instruindo os seus alunos. Quem sabe você, domingo, querido professor Jussier, estará ali recebendo irmãos que nunca ouviram falar sobre diáconos, presbíteros, né? Ouvem aí em outras denominações apóstolos, né? E lendo a palavra de Deus, o pastor Silas ele traz exatamente essa temática para os jovens e falar sobre essa questão do ministério, né? E eu acho muito bom, eu acho uma forma muito especial, até uma forma, professor Jussier, os nossos queridos professores estarem estimulando, observando a chamada de Deus na vida dos seus alunos, não somente rapazes, mas também moças, né, professor Jussier? Nós vimos em uma lição interior a questão do valor que tem a moça também na obra de Deus. Não existe a nomenclatura diaconisa, né? Mas elas têm, sim, esse trabalho de ajudar na casa do Senhor, não somente nos trabalhos dados à mulher, vamos dizer assim, né? Na questão da cozinha, da cantina, vamos dizer assim, na prática, mas principalmente no ensino da palavra de Deus. Então, esse professor ele tem esse sentimento, o professor Jussier, de estar durante todo esse trimestre olhando ali, buscando, quem sabe, novos alunos, né, para a escola bíblica dominical. E eu quero até deixar esse chamamento aqui a você, querido professor. Nós temos visto e temos aprovado, e como tem sido bom quando o professor da escola dominical ele coloca um dos alunos para, quem sabe, dar um tópico da lição, e vai despertando ali esse cuidado também para essa questão de ser professor, de ensinar a palavra de Deus. E o primeiro ponto da nossa lição aqui, professor Jussier, que dos irmãos que nos acompanham, deixa eu só abrir um parênteses aqui, professor Jussier, justificar a ausência do nosso irmão Jansen. Aí eu vou falar aqui na linguagem do professor Jussier, eu sou réu confesso, viu, Jussier? Por culpa minha que Jansen não está aqui conosco. Dias anteriores estávamos para gravar esse podcast, mas não foi possível. Deixo uma saudação especial para Jansen aqui. E por causa dessa minha mudança, ele não pôde estar conosco aqui. O primeiro tópico, professor Jussier, queridos irmãos, é a respeito do julgamento dos presbíteros. Tópico pesado, né, Jussier? Pesado, né? Pesado. E eu acho, assim, muito interessante isso, porque, Alan, desde que quando a gente começou a estudar essa lição e chamando a atenção para essa questão da liderança, né? A gente consegue enxergar o privilégio de ser um líder, né? As vantagens de ser um líder. O presbítero que está ali em evidência, está ensinando, está sendo influência da igreja, né? Então, a gente vê esse lado positivo, mas não enxerga o tamanho, às vezes, da grande responsabilidade que o cargo traz, né? Então, essa lição, ela tem muito dessa perspectiva de não enxergar ali o lado do bônus, mas enxergar também o ônus, né? O dever, a responsabilidade. Afinal, todos nós erramos, somos pecadores. O próprio apóstolo Paulo disse que dos pecadores ele era o maior, né? No sentido de nos mostrar que não estamos blindados contra o pecado. E aí, sendo líder ou sendo liderado, estamos passíveis de cometer erros. E quando cometemos esses erros, vamos precisar ser corrigidos, né? Então, julgamento dos presbíteros. Olha, até os presbíteros erram, e sim, como erram, e precisam também de uma correção justa e amorosa, né? Nós vemos hoje, professor Jussier, vivemos numa sociedade fast food, né? A comida rápida.
tudo para a hora. É, isso não é diferente no meio dos jovens, né, no meio da igreja. E quem sabe, pessoas que estão nos acompanhando agora aqui, até professores mesmo, quem sabe até se sentem vocacionados a um chamado para o diaconato, presbitério, evangelista, até mesmo para o pastor, e não é chegado o tempo ainda, né, José? E a gente, olhando aqui a carta de 1 a Timóteo, a gente observa exatamente isso, essa recomendação dada pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé ali, Timóteo, em Éfeso, e é observado até os dias de hoje. Existe um tempo, né? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz que existe um tempo para todas as coisas, e esse tempo, professor Jussi, o pastor Silas Queiroz, ele traz aqui esse destaque, ele faz esse comentário em relação a que esse tempo, né, se o Timóteo vê em alguém ali um chamado para o presbitério, para o diaconato, há uma necessidade para que ele separe pessoas. É interessante até a gente falar isso aqui, né, José? Que a igreja ela não sai consagrando pessoas ao diaconato sem ter uma De qualquer necessidade, jeito, sem qualquer critério, né? sem qualquer critério, até mesmo sem ter um quantitativo necessário, né, José? E até É. mesmo também aos presbíteros. E a gente observa isso na nossa denominação, em especial, até um regimento interno, que existe até um período de observação, né? O pastor observa em nós um sentimento para ser um cooperador na igreja, e nos chama, tem aquela conversa com a família, né? Com a namorada, a noiva, a esposa. Existe um período ali, a gente é separado auxiliar de trabalho, são 2 anos como auxiliar de trabalho, e ao diaconato, enfim. E existe todo um processo. E a gente olhando para a 1 Timóteo, a gente observa isso, né? A nossa igreja cumprindo esse papel, esse mandamento de dar uma função a uma determinada pessoa e observar para que o tempo ele mostre não somente pecado no que diz respeito à carne, vamos dizer assim, ao roubo, à mentira, mas também no que diz respeito à questão do caráter, né, professor Jussi? Que é algo importante também, que não deixa de ser pecado, né, professor Jussi? Não deixa de ser pecado, né? Eu estava até, você falando, Alan, dessa geração fast food, né? Imediatista, e isso está tão presente nas nossas vidas, né? Hoje em dia, você vê no WhatsApp, depois que lançou a funçãozinha de acelerar o áudio, dificilmente alguém escuta o Só se áudio for no um amigo que normal, fala né? já muito rápido. Ou É, só se for algum amigo que já fala muito rápido. mas, assim, é uma coisa interessante porque a gente, às vezes, quer atribuir isso em todas as esferas já da nossa vida, né? Em todas as áreas, e na igreja não é assim. Essa lição, ela vem bem a calhar em relação a esse ponto, e o apóstolo Paulo traz esse cuidado a Timóteo de que ele deveria observar, né? Deveria dar tempo para que aqueles frutos aparecessem ou para que alguns pecados que não se enxergam com pouco tempo de convivência, né, se enxerguem mais à frente, porque Jesus disse, né, pelos frutos os conhecereis, falando dos falsos mestres, mas isso se aplica em todas as coisas, né? As boas obras elas aparecem e os maus frutos também, e o tempo ele é determinante para isso, né? Então, quando a gente trata dessa questão do julgamento dos presbíteros, que tem que haver essa necessidade, né, de preparar bem o terreno, né? Vamos chamar assim, o fundamento, o alicerce, ele é muito importante. É melhor você corrigir, né? É, é melhor você tentar observar na hora de construir para construir certo do que tentar corrigir depois que está feito. Então, se você observa bem o líder antes dele ser ordenado líder e você percebe realmente que não há nenhuma falha, não há nenhum desvio de conduta ali, a chance, a probabilidade desse líder dar muito certo é enorme, né? E a chance de você precisar corrigir algo é mínima. Pelo contrário, se você se antecipa, faz algo de forma precipitada, né? Chama alguém aqui para o presbitério, chama alguém para o diaconato, sem que tenha observado essas características natas, né, da função, aí a pessoa ali vai despertar algum pecado, alguma coisa que vai escandalizar a igreja, vai ferir algumas pessoas, ou até ele mesmo pode se ferir diante da disciplina que é necessária, né? A gente vê aqui nesse primeiro tópico que a disciplina dos presbíteros ela é mais rigorosa, exige que seja feita de forma pública, né? A gente está num período em que o politicamente correto, né, é muito forte, ou seja, não pode expor, não pode aparecer, porque pode gerar um dano, um prejuízo, etc. Mas a orientação do apóstolo Paulo foi essa, que quando se tratasse de corrigir líderes, presbíteros, que isso fosse feito de forma pública, notória, perante toda a comunidade, perante toda a igreja, né? Então, a gente tem esses
confrontos de realidade com o ensinamento e com o que a gente vive hoje, que precisa ser compreendido, né? Bem aceito. Eu acho, professor José, que a gente pode se deter um pouquinho mais sobre isso, até porque a gente pode até, durante essa aula do próximo domingo, encontrar até estranheza por parte de alguns jovens, alguns adolescentes na nossa sala, né, da Escola Bíblica Dominical. Mas espera aí, presbítero Pecker, né? Quem sabe vai ser aí a primeira vez que um aluno, um jovem, vai ouvir algo a respeito sobre isso, mas a Bíblia ela não esconde, né, professor Jussier, queridos irmãos, o pecado de ninguém. Mas isso veio inspirado pelo Espírito Santo, de um homem que sofreu calúnias, falsas coisas a respeito do apóstolo Paulo, então ele teve também todo esse cuidado. De modo, chama para que seja corrigido isso, para o bem maior do corpo de Cristo, que é a igreja, né, para que tenha temor entre o povo, mas vamos ouvi-los, vamos trazer testemunhas, porque nós sabemos que alguém, professor José, que está em um cargo como esse, né, de destaque, sofre calúnia, sofre perseguições, principalmente nos dias de hoje, que vivemos hoje, onde as pessoas elas fazem acusações, dizem coisas, não somente não falam isso ao vivo, né? Frente a tete, como diz o professor Francisco Lima, mas está aí as redes sociais, quem sabe um perfil fake, né? Surge aí uma acusação contra um irmão desse. É necessário termos, eu não sei até se os professores sabem, os nossos alunos, na nossa igreja existe uma comissão de disciplina. Essas disciplinas locais, das igrejas locais, são feitas pela diretoria local, o pastor, o co-pastor, os obreiros ali, claro, ouvindo também as partes, mas quando há uma necessidade de um pastor que comete um erro, presbítero, um diácono ou um evangelista, existe uma comissão que trata sobre esse assunto, tamanho ou cuidado que deve ser. Será que é verdade? Será que não é uma calúnia? Será que não é um mal entendido? Então, há esse cuidado e eu acho muito bom que a nossa igreja tenha essa comissão para ouvir as partes, né, professor José? E há esse destaque na nossa lição aqui, né? A esse destaque, né? A necessidade dessas testemunhas e de que o procedimento, né, de apuração seja justo. A gente tem, inclusive, Alan, na nossa legislação própria, né, esses mesmos cuidados que o apóstolo Paulo recomendou, né, de que os documentos e os fatos eles tenham testemunhas para trazer prova, trazer mais segurança para o julgador, né? E os líderes da igreja, na condição de líderes, eles assumem também a condição de juízes, né? A gente diz assim, o Senhor que julga, o Senhor que julga, mas o Senhor também nos dá esse dever, né, de resolver as questões internas da igreja, da nossa casa, né, até como sacerdotes do nosso lar, nós como pais temos autoridade de fazer alguns julgamentos, né, e esse papel de juiz ele tem que ser exercido com muito cuidado, com muita sabedoria, né, e principalmente como você disse, diante de um mundo em que as pessoas, às vezes por muito pouco, eles criam calúnias, né, difamações, injúrias, tentam destruir uma outra pessoa simplesmente porque quer vê-la ali, né, perder aquela função ali que traz alguma evidência, algum destaque, e isso é muito perigoso, né? Então, é necessário que haja um procedimento justo, né? O comentarista aqui, pastor Silas, fala tem que haver um julgamento sem parcialidade, né, sem prevenção, sem a pessoa ter um preconceito, que ela possa fazer isso de forma Isso, isenta, perfeito. né, de forma despretensiosa, para que seja justo no seu julgamento. E olha que a nossa justiça, segundo a palavra de Deus, é como trapos de imundícia diante da justiça de Deus. Mesmo assim, o Senhor nos deu uma inteligência, né, para poder fazer esse julgamento da forma mais justa possível. E aí é interessante essa questão da nossa igreja ter essa comissão de disciplina, né, formada por homens preparados, maduros, experientes, né, e que podem ter esse olhar imparcial, né, às vezes para não prejudicar ali o líder por conta de uma acusação falsa, né? E numa sociedade agora que vive o chamado cancelamento, qualquer coisinha você viraliza e aquela pessoa ela vamos dizer assim, excluída da sociedade por conta de uma faísca, uma fagulha, alguma coisa que às vezes não tem nem relevância, né? Mas pela forma como foi colocada, gera um prejuízo sem precedentes. E isso acontece na igreja, não tenha dúvida. Infelizmente. Professor José, e
gente observando aqui, parece que a gente inverteu hoje, né? Falou a respeito da precipitação, de não separar logo alguém para o diaconato, ao presbitério, sem ter esse cuidado, mas o ponto 2, ele vem falando exatamente sobre isso, né? A designação de líderes, sem precipitação, né? E é interessante, é muito interessante a gente falar sobre isso aqui. Quem sabe você está nos acompanhando agora, já exerce um cargo aí, enfim, já é um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, está naquilo que você se sente chamado para fazer, vocacionado, né? Mas quem sabe você vai estar domingo, como eu disse, quero dizer mais uma vez aqui, diante de pessoas que têm, que almejam, e excelente coisas eles almejam. É um diaconato, um presbitério, até mesmo um pastor, e trabalha também essa questão do tempo, né? O tempo que Deus tem para realizar isso na vida dessa pessoa, né? Não olhando para as pessoas que estão ao redor, né, professor José? Ah, mas eu estou aqui, eu fui professor de Alain, vamos dizer assim. Hoje eu sou um diácono, mas Alain já é um pastor, vamos dizer assim, ou vice-versa, né? Olhar para um aluno meu ali, até o ano passado ele era meu aluno, agora ele já é um diácono, eu continuo sendo auxiliar de trabalho. É muito perigoso essas comparações, né, professor José? É perigoso, Alan, porque a igreja ela é um corpo só, né? A gente faz algumas associações com a forma humana de funcionar a sociedade e às vezes acaba querendo imprimir na igreja, né, de Cristo uma forma que não se adequa, né, ao que é espiritual. Deus ele ama a todos indistintamente e é o Senhor que dá, pastor, às ovelhas, à igreja. Então, a questão da vocação, o próprio apóstolo Paulo fala, né, que a uns Deus deu o dom, né, de ensinar, o outro de profetizar, o outro de curar. Então, os dons ministeriais e as vocações para o ministério, elas têm um propósito definido e quem define isso é Deus. Então, Deus. Deus, às vezes, chama ali alguém, né, e o próprio Deus se encarrega de apresentá-lo à igreja, né? A gente vê aqui nesse segundo tópico essa questão de usar o tempo, né, como é, um fator aqui para ter cautela, para ter sabedoria em identificar, né, os Um padrões, dos, um, identificar a do, um conduta. dos temperos, né, José? Um Isso, dos temperos para essa escolha aí, para essa para essa separação, ser o escolha, tempo, né? né? E é muito importante isso, mas lembrar também que Deus é quem apresenta essas pessoas, né? E se você está ali numa função e deseja, e se sente vocacionado para a liderança, né? Quem sabe a sua oração não seja essa, Senhor, me apresenta a tua igreja, né? Para que os meus líderes possam me aproveitar na tua obra, né? Estou aqui disponível, né? Envia-me a mim, usa-me. Então, a oração daquele que está vocacionado e que sente esse chamado no coração tem que ser essa, né? Mas o tempo vai mostrar, né? O Senhor vai criar oportunidades na vida daquela pessoa para que os seus líderes estejam ali olhando, dizendo, olha, tá testificando, né? Está testificando da fé, né? Mostra que tem compromisso com a palavra, mostra que tem uma vida bem ajustada, equilibrada, e isso é muito importante, né? Porque, como disse aqui o comentarista, chamando aquele adágio, né? Aquele vocábulo, nem tudo que reluz é ouro. Então, numa sociedade em que as pessoas escondem muitas coisas, é preciso que os líderes tenham muita cautela na hora de designar outros líderes para a igreja do Senhor. Professor José, deixa eu trazer um ponto aqui interessante. Hoje a gente fugindo um pouquinho aqui do padrão, né, pegando ponto por ponto, mas a gente pretende nessa lição fazer ela um pouquinho mais curta, para que você nos acompanhe até o final, tá certo? Já deixa aí o seu like, seu joinha, se inscreve no nosso canal, quem sabe você, no iníciozinho da semana, assistindo esse podcast para preparar a sua lição do domingo, ou até mesmo já no finalzinho da semana, sexta, sábado e domingo, acordou cedinho aí no domingo, está nos acompanhando, que sirva de subsídio aí para a sua lição, que seja uma bênção a ministração na Escola Bíblica Dominical desse domingo. Deixa eu trazer um ponto aqui, no ponto 2 aqui do primeiro tópico, ele fala a respeito da honra devida, professor José. Não só esse cuidado com a disciplina quando havendo o erro, né, professor José, mas que haja honra a essa pessoa, e principalmente aqui ao presbítero, e ele ainda diz mais aqui, né, no capítulo 5 de 1 Timóteo, e que se houver dedicação ao ensino, se esse presbítero se dedicar ao ensino da palavra de Deus, a sã doutrina, que haja honra dobrada para esse, até fazendo menção até, enfim, deixa até aberto aqui o texto, você queria até ouvir
ouvir você em relação a isso, a custear, ter pago, vamos dizer assim, esse trabalho do ministério aqui. Fala um pouquinho sobre isso, José. É até uma Não, dúvida sim, dos nossos irmãos é, aí, queridos alunos, né? não está na leitura do texto bíblico, né? Mas eu acho que é de uma necessária leitura, né? A partir do versículo 17 desse mesmo capítulo, Isso, a classe lê, porque na realidade, antes dele falar sobre essa questão da disciplina e da responsabilidade do julgamento, ele traz a honra, né? Então, essa questão da honra, ela é importante, porque a atividade específica do presbítero, do diácono, daquele que serve a obra do Senhor, ela é uma atividade de um privilégio e de uma importância incalculável, né? Então, aqueles que se dedicam a isso, fazem isso por amor. O Senhor, ele nunca atribuiu aqui, né, uma recompensa terrena a esse tipo de atividade. Então, todos que se predispõem a trabalhar para o Senhor fazem isso porque amam ao Senhor e querem entregar o seu melhor ao Senhor, né? Mas o apóstolo Paulo chama a atenção também, no sentido de que há uma dedicação, às vezes até exclusiva, daquela pessoa para aquela igreja, para aquela obra, para aquelas ovelhas, e ele diz, né, o trabalhador é digno do seu salário. Então, há necessidade de que a igreja, como reconhecimento, né, como retribuição, não pelo que ele faz, porque o que ele faz é Deus que manda, Deus que cuida, mas em retribuição a honra daquela função, né, que ele exerce, dessa tamanha responsabilidade, porque assim, todo mundo que olha para o presbítero cobra do presbítero, né? Todo mundo que olha para o diácono cobra do diácono. Às vezes você está ali na igreja e você espera que qualquer pessoa ali tropece, falhe, peque, mas quando o presbítero peca, quando a falha é daquele líder que está à frente, o peso é muito maior, né? Porque é uma pessoa que está ali para dar exemplo e o peso é maior. O julgamento é mais pesado, como você disse no início, é mais difícil, né? Então, por causa dessa grande responsabilidade, é devido a essa grande honra. E a gente vê aqui na nossa igreja, por exemplo, diversos pastores que se dedicam integralmente à obra do Senhor, deixam de trabalhar, né, na sua atividade secular, às vezes até tem uma graduação, tem uma profissão regulamentada, tinha até um negócio ali que ele tocava e pagava as suas contas com isso, mas agora ele se sente chamado a dedicar todo o seu tempo ao Senhor, né, em prol da causa do reino de Deus, e isso é muito honroso, porque ele está abrindo mão de muitas coisas para fazer isso, muitas mesmo. Então a igreja tem e que cuidar dos seus líderes. o interessante, José, professor José, é que a igreja, ela observa isso. Ela observa que esse pastor deixou os seus negócios, tem se dedicado somente à obra de Deus, e ela recompensa financeiramente, né? E eu Exatamente. quero trazer um destaque aqui, professor José, a nossa denominação, Assembleia de Deus, em especial aqui no Rio Grande do Norte. Eu acho inspirador e muito bonito os nossos pastores, e todos eles são profissionais, sejam comerciantes, sejam profissionais liberais, têm os seus negócios, e para se manter a sua família, isso é muito inspirador, Jussi. Ora, nós, como irmãos da igreja, né, vamos dizer assim, não somos um diácono, não somos presbítero, não temos esse trabalho pastoral, e como diz o pastor Martinho, que ele fala nas suas palavras, né, o pastor presidente, que nunca viu um crente ao Jesus ficar mais pobre, né? Imagine É, aquele que se dedica com um trabalho como esse, né, o presbitério, ao trabalho de ministério do evangelismo. Deus não deixa faltar nada, ele se responsabiliza e cuida de todas as coisas. E quando a igreja observa que é necessário que aquela pessoa se dedique, como você disse aí, integralmente ao trabalho, ela remunera sim. E eu faço mais uma ressalva aqui, eu falei há pouco a respeito da comissão disciplina, eu quero trazer também aqui mais uma comissão que ela cuida das viúvas financeiramente. Quem sabe um desses pastores que fizeram uma dedicação aí de 55 anos na obra de Deus, deixaram os seus negócios, deixaram a sua profissão, e a igreja até hoje cuida financeiramente dessa viúva. Isso é muito bonito, né, José? Isso é verdadeiramente sermos igreja. é verdade, é necessário cuidar, né? A generosidade cristã, ela nos faz agir dessa maneira. E eu estava lembrando aqui, Alan, que o apóstolo Paulo também fazia suas tendas, né? Para não ser pesado para alguns, mas ele tinha ali uma dedicação exclusiva à obra do Senhor. A gente vê como
sobretudo os pastores locais aqui da capital, né, de Natal, eles têm essa preocupação de ter essa atividade e fazer isso assim, equilibrando ali ministério, trabalho, para não ser pesado a igreja, mas que a igreja ela tem tido realmente uma boa gerência, né, nessas situações e tem conseguido aí manter as vidas das famílias que se dedicam à obra do Senhor, às vezes no interior do estado, às vezes num lugar onde não tem como exercer uma atividade profissional, mas a igreja sim, ela tem se preocupado em manter os seus obreiros, né? Isso é muito importante, nos mostra que a gente está alinhado aqui com a igreja primitiva, com o que faziam os apóstolos no tempo de Jesus. Maravilha. Professor Jussier, eu quero... E agora, sei que foi você que começou aí a nossa introdução, mas deixa eu... a gente irmos aqui para o nosso terceiro ponto da lição, e é um ponto que nos chama muita atenção também, é a respeito do vinho, né? O uso do vinho. Como é que um enviador de missionários fala aí para o seu filho na fé, introduzir vinho aí na sua, na sua dieta? Isso tem trazido alguma confusão, né, professor José? Tem sim, infelizmente, por causa da natureza pecaminosa do homem, né, Alan? A gente vê que qualquer possibilidade de desvio que alguém mal intencionado encontre na palavra, ela quer usar aquilo como subterfúgio para pecar, né? Mas esquece do contexto. E aí a gente tem aqui essa passagem muito interessante, está dentro do texto, né? E vale aqui fazer esse adendo, vale aqui fazer esse comentário, que todo o contexto bíblico do Novo Testamento, né, sobretudo das epístolas e cartas paulinas, nunca houve um incentivo à bebida, né, fermentada, bebida embriagante, né, alcoólica. Nunca houve. Pelo contrário, sempre foi combatido isso, né? E aí algumas pessoas discutem, o vinho que Jesus transformou em Cana da Galileia, né? Ou esse vinho aqui que o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo que incluísse aqui na alimentação, né? Esquece de ver o contexto. E o nosso comentarista colocou isso de forma muito acertada, né? Dizendo que a indicação é que esse vinho não era, né, embriagante nem fermentado, mas que tinha um propósito medicinal, provavelmente era um suco de uva ali preparado, né, devido à questão local ali de Éfeso, onde a água tinha um teor alcalino diferente, e isso estava trazendo prejuízo à vida de Timóteo, né? E a gente consegue enxergar, inclusive, o amor de Paulo por Timóteo, no sentido de dizer assim, olha, toma cuidado com tua saúde, eu estou preocupado com você, né? Então acrescenta aqui esse remédio, se preocupa com a tua saúde, e aí dá a entender que o nosso querido pastor Timóteo ali estava com problemas intestinais, gástricos, e Paulo dá essa recomendação. Mas todo o contexto ao redor desse texto mostra que não havia aí nenhuma indicação de que esse vinho era um vinho embriagante, né? Mas que era um vinho medicinal, era um vinho que tinha esse propósito de curar uma doença e não de fazê-lo ali perder a sua condição de julgamento, né? Pelo contrário, Paulo queria que Timóteo tivesse força para empreender toda aquela obra tão árdua e difícil naquele lugar. Interessante, professor José, que Deus nos dá essa oportunidade de abordarmos essa questão do alcoolismo, né? A gente vai ter uma oportunidade ali durante 10, 15 minutos, você, meu amigo, meu irmão, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, quem sabe você se aprofundar um pouquinho aí. Eu vi esses dias, professor José, queridos irmãos, o índice de pessoas que estão consumindo álcool do posto de combustível. Isso mesmo, isso que você ouviu agora. É um álcool mais barato, vamos dizer assim, em vez de ele comprar um aguardente de marca aí, uma cachaça, um whisky, sei lá, pessoas que de pouco poder aquisitivo vão nos postos de combustível, ouviu isso na Record News, vão aos postos de combustíveis, pequenas quantias de valores, pedem na rua mesmo e colocam esse álcool, isso mesmo, algo de colocar no tanque de combustível do carro e se embriagam, e como isso traz malefícios às pessoas que fazem uso disso. Fala um pouquinho também sobre as drogas, enfim, ser professor da Escola Bíblica Dominical tem em suas mãos algo muito precioso, que é ter ali 50 minutos, até algumas igrejas 1 hora, para estar expondo o desejo de Deus, o sentimento de Deus na vida desse, em especial aqui da nossa sala, né, dos nossos jovens. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, querido professor,
é o sentimento do nosso diretor, nosso pastor Reinaldo. Você se sinta bem, você se sinta motivado a cada domingo, sabe, que está na escola bíblica dominical, dando o seu melhor, como diz a palavra de Deus, se há o ensino, que haja dedicação. Eu fico por aqui, tá, José? Tá bom, Alan. Quero também dar minhas considerações finais aqui, agradecer você que nos acompanhou até esse momento, né? Desejar que você tenha aprendido bastante aí, né? Lendo a lição e ouvindo aqui nossos comentários, nossas conversas, né? E possa ter aí crescido na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, possa, se for professor, levar até a sua classe uma aula excelente, né? Aprofundar esses temas aí e poder gerar crescimento nos alunos. Então, o nosso agradecimento, desejamos que você continue nos acompanhando, tá certo? Nas próximas aulas, até o final desse trimestre, nos próximos trimestres, até o Senhor voltar, né, para nos buscar. E Amém. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Pai do Senhor, querido. Pai do Senhor, tudo de bom.